ações, né? Que é um tipo de patrimônio que é difundido. E só que esses super ricos, esses super bilionários, têm ações que valem muito, muito dinheiro. Só que como essas ações são compradas e vendidas a todo momento na bolsa de valores, né? Tem momentos que as ações sobem e descem. Nos últimos tempos, algumas instituições, algumas empresas ligadas ao mercado digital, ou seja, toda a parafernália ligada aí desde o e-commerce, até o mercado das nuvens, até as videoconferências, as empresas ligadas a esses setores, vem aumentando muito o preço, o valor das ações, porque a demanda por esses setores vem aumentando muito. Tá? Então, Mas é por causa da tem alguns, procura. Mas não só por causa da procura, né? Tipo, não é que eles faturaram tudo isso, né? Não é só por isso, é porque, de repente, muitas pessoas que estão com dinheiro na mão, tem muito banco, muitas grandes empresas que estão com dinheiro na mão, não tem aonde investir, olha para o mercado financeiro e começa a comprar ações. E aí essa procura gigantesca por ações, implica num forte crescimento do preço. Aí, de repente, o patrimônio... Porque, veja, é o seguinte, qual é o patrimônio nosso? O cara tem uma casa alugada, né? Tem um carro, tem um Fusquinha 69 na garagem, essas coisas. Então, o patrimônio desse senhor, por exemplo, Paul Lehmann, ele tem centenas de milhões de reais em imóveis e centenas de bilhões de reais em ações. Esse é o patrimônio dele. E aí o patrimônio estimado do seu Paul Lehmann está em torno de 15 bilhões de dólares. Meu Deus. Ou É seja, muito dinheiro. é muito dinheiro. Mas esse é o ponto, esse é o patrimônio, é uma riqueza. Boa parte dessa riqueza não é uma riqueza física, que você enxerga e fala, olha, essa é uma riqueza, essa é uma mansão, são carros, são, sei lá, quadras, imóveis. Não, tipo, uma parte significativa da riqueza desse senhor está sob a forma de ações. E essas ações se valorizam e aí ele fica mais rico por isso. De repente, em uma semana, esse cara tem, em 7 dias, um aumento no seu patrimônio de 1,7 bilhões de dólares. É muita coisa. Mas aí, só para eu entender, é, o fato da procura e tudo bem que ele é dono de outras, né? Ele tem uma hold, né? Que no caso é a Uhum. 3G, né? Mas Isso. aí ele acaba tendo, que nem no caso, esse consumismo exacerbado que foi de cerveja. Vamos aí. Virou quase que um carnaval, um verãozão em pleno outono. Uhum. Isso reflete para ele também. Também para a procura dos papéis que Sim, valorizam. reflete, Entendi. reflete, tá? Isso é verdade. Agora, o ponto que é importante destacar é as projeções da economia mundial para esse ano são drásticas, assim, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, que o PIB mundial pode cair até 10%. Significa o quê? Que de toda essa riqueza que existe no mundo, né, esse ano vai ser 10% a menos. Ou seja, algo em torno de 8,8 trilhões de dólares vai deixar de existir em termos de riqueza. Desemprego, algo em torno de entre 150 a 240 milhões de desempregados. Então, o ponto é, a riqueza no mundo encolheu. A Então, riqueza produzida no mundo encolheu. mas E aí é aquela esses... história de que quem já tinha, porque essa é a impressão que eu tô tendo. Quem já tinha Uhum, parece que está muito mais rico e já soube manobrar a coisa, né? Que aí no Brasil, deduzindo, vamos lá, o Jorge, né? Paulo Lema aí. Aí o Magazine Luiza, cara, eu tava vendo, Magazine loucura. Luiza. Magazine Luiza, a Mil, bom, a Mil dava para deduzir que a Mil ia, Uhum, né? E carne, né? uhum, Os friboi da vida aí também ficaram, né? uhum. E eu percebi pela gente mesmo, pelo consumismo, pelo consumo da minha casa, quanto que dobrou com algumas coisas, né?
E aí vê essas referências dessas riquezas. E é claro, né? Vai na mão de alguns, né? Aí a gente já entra em outro assunto. Fica ali na mão É. né, deles. Mas é interessante, porque desse, por exemplo, né, a revista Forbes falou dos bilionários mundiais, né, de modo geral. Então você tem pessoas que estão tá ligadas a esses setores, né? Por exemplo, Jeff Bezos da Amazon, né, que ele trabalha com e-commerce, trabalha com produto, conteúdos ligados a banco de dados nas nuvens, né? Por exemplo, né? Bill Gates da Microsoft faz todo sentido, né? Aumentou muito a venda de notebooks esse período, né? Larry Ellison do sistema que também é da Oracle, que trabalha com sistema de dados, né? O Elon Musk, Tesla, ou seja, essas pessoas são ali os top bilionários, né? E o crescimento do dinheiro dessas pessoas foi extremamente alto, né? Então o crescimento ficou algo em torno de 300, 434 bilhões aí, em 2 meses de crise. O E você crescimento acha que deles foi altíssimo, né? você acha que esse período aqui vai levar um tempo? 15% em 2 meses. Nossa. Você acha que esse período aqui quando é exagero quando a galera fala que há um ano vai ser um ano meio perdido? Perdido eu acho meio feio falar, mas eu acho tipo assim que vai ter que eu acho que está sendo um ano mais de se reinventar. Eu não sei se é exagero dizer isso Uhum. ou não. É, é, do ponto de vista de nós réis humanos, né? Nós réis humanos que vivemos do trabalho, né? De modo geral, certamente vai ser um período de muita dificuldade, tá? Porque o número de casos ainda é alto e isso impacta diretamente na cadeia de pagamentos, né? As pessoas deixam de trabalhar, deixam de comprar, né? O ritmo de vendas cai e as empresas fazem o ajuste recessivo, que é diminuindo vendas, demitindo trabalhadores, demitindo funcionários, né? Então essa cadeia de pagamentos ela tem um impacto muito negativo, né? Então as pessoas estão gastando menos. Esse é o ponto. Aham. E o isolamento impede esse contato pessoal que fundamental para reativar a atividade econômica. Então é um ano de perdas que implica, na verdade, implica a necessidade de se reinventar de uma certa maneira, né? E acho que a grande saída realmente, e aí os dados mostram isso de uma certa maneira, é que é exatamente os negócios digitais, né? Onde o mercado está crescendo, né? Onde tem um espaço de crescimento, são esses mercados de streaming, videoconferência, e-commerce, deliveries, né? O entretenimento digital, que é exatamente desde músicas até lives, né? Esse pode ser um grande investimento nesse período. Eu tô assim, tá, pra mim eu acho que tá tudo muito contraditório. Eu acho que como uma pandemia é algo que foi extremamente novo para todo mundo, né? Tipo assim, nós em 2020 passando por uma doença dessa, apesar das doenças respiratórias estar aí na história já há algum tempo, né? Mas parece que todo mundo tá meio sem saber, parecendo que a gente, ó, fora quem morreu, parece que a gente também entrou né, numa máquina e que se congelou e parece que depois parece que ninguém está sabendo como fazer a volta, né? O meu trabalho, eu trabalho como promotora. A gente fomos os primeiros a parar e eu acredito que nós vamos ser um dos últimos lá na frente a voltar. Porque as lojas não vai querer empanturrar promotor dentro das lojas, entendeu? Então eu tô sentindo isso mesmo. Eu olho e falo que deu uma travada. Só que ao mesmo tempo você vai assistir o jornal, meio do dia, filas enormes com a volta do comércio. Porque aqui em Campinas já deu uma relaxada. E aí você fala, putz, então a gente vai voltar ou não vai voltar? Sabe assim? Porque não era para ter aquelas filas, era pra galera ir aos poucos, aos poucos, aos poucos, né? Mas não, foram filas sem distanciamento social, né? Sem aquele distanciamento, sem isolamento, né? Nada.
Aí eu falei, aí dá uma confusão, sabe, de como seria essa volta. E é aquilo, eu acho que os ricos continuarão bem ricos com tudo isso. É só essa conclusão que eu tô vendo. Porque eu acho que quem foi o mais atingido fomos nós. E ó, e deixa eu te contar uma Exato. ideia. Aí eu fui desligada dia 18 de março. O tal do auxílio emergencial eu nunca recebi, nunca vi, né? E aí a gente já entra num outro contexto de conversa, mas assim, pra essa galera, a gente se lascou e lascou bonito, sabe assim? É um sentimento muito estranho mesmo. Agora, eu acredito que tudo vai voltar ao normal, mas não dentro deste ano. Não desse ano, eu acho que não. Porque mesmo quem tá, tipo, saindo do isolamento, tá meio que numa desobediência. Ah, vou desobedir. Vou na desobediência. Tipo assim, entendeu? Não é uma coisa que eu tô indo de coração aberto. Ah, que bom, tô indo. Vou lá ferver, vou lá curtir. Não, tá indo sabendo que ele tá fazendo merda. Vou ser bem sincera. E a Uhum, periferia não parou, tá? uhum. Não, concordo. A periferia não parou de jeito nenhum. E assim vai, né? Mas voltando aos ricos. Não, eu acho que as conversas estão conectadas, né? Tudo que a gente está conversando aqui, de uma certa maneira, está conectado, né? Porque não foi coordenado, né? Não foi. Na verdade, você teve informações que se cruzaram, né? Enquanto os governos e os municípios tentaram fazer um isolamento de verdade, você tem um governo federal que negou a existência da pandemia. Então, enquanto você tem o estado, o município e a maior parte dos estados falando para as pessoas ficarem em casa, tem o presidente que está falando para as pessoas irem para as ruas. Então, as pessoas estão perdidas mesmo. Né? As pessoas estão, de uma certa maneira, as pessoas estão, de uma certa maneira, sem saber o que fazer, né? E Sim, aí não conseguem nem fazer o simples, né? O que é ficar em casa. Agora, também não conseguem ficar em casa porque não existe nenhum plano, nenhuma infraestrutura política, fiscal, que permita as pessoas ficarem em casa. Né? Como sim. você falou, a periferia não parou. E a periferia não parou porque ela precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa comprar o pão de cada dia. E é muito difícil para quem vive em situações de periféricas, em situações de algumas carências, não, a população informal nas periferias é muito alta, né? Informalidade, seja que não tem carteira de trabalho, é muito difícil as pessoas não pararem se não tiver uma infraestrutura. É o E que eu isso fa... não foi feito. É, não foi E é feito. por isso que, apesar, de uma certa maneira, apesar da política do isolamento dos governos, a população não parou, não vai parar. E o que é mais, onde está a outra confusão, a outra contradição? Agora que a gente chegou num elevado, uma taxa elevada de óbitos por dia e de contaminações por dia, os governos estão querendo voltar. Né? Só que não vai resolver o problema. Por que não vai resolver o problema? Só para a gente só para eu concluir essa parte. Porque precisa ser uma volta coordenada, em que as pessoas se sintam seguras. Não adianta só o governo falar, ah, agora está tudo aberto. Mas será que a população que saía, que ia no cinema, que ia nos bares, que ia se divertir, essa população vai se sentir segura para fazer isso? Né? Então, o que está colocado neste momento, do ponto de vista da sociedade, o vírus é um tipo de guerra que a gente tem que lutar contra, que precisa uma capacidade de coordenação e organização social que a gente não conseguiu atingir. Esse é o ponto. É. Agora, só para atrelar com o tema da nossa discussão, os super ricos vão continuar super ricos, né? E ganhando mais, inclusive, na crise, que é a grande contradição. É Ganham isso porque aí. eles não pegam ônibus, eles não têm contato físico com ninguém, eles não. Sim. Né? A riqueza dele é simplesmente um algoritmo digital, né? Que de repente tem alguns bilhões e de repente tem outros bilhões, porque o governo encheu os bancos de dinheiro para fazer o quê? Para especular na bolsa de valores. E
E deixa eu te falar, eu queria saber como que funciona aquela contagem das 110 famílias mais ricas do país. Uma vez eu escutei isso e eu fiquei, isso é verdade, isso aqui, mas também não fui mais além. E aí eu até soube que uma delas era uma loja que eu trabalhava, que era da Ikezak. A Ikezak é uma das 110 famílias mais ricas. Aí eu falei, nossa, eles são donos da Taif, são donos de produtos de beleza aí, são tops. Tem a maior feira de cosmético, que é a deles, que por sinal, a área de cosmético tá ok. A área de cosmético vai voltar, porque ninguém vai deixar de usar os seus produtinhos. Ninguém. Então, quem acostumou com o seu produto X do X, ele vai já tá usando, e tanto que as vendas online aí, né, que entrega em casa, né, delivery, né, estão funcionando porque a galera não parou de usar suas coisinhas, né? E aí, das 110 famílias, também é feita a contagem pelos papéis. Essas 110 famílias são famílias que estão aí há muitos anos? Continuam sendo as mesmas? Ou No teve umas Brasil, sim, mudancinhas? né? No Brasil, você tem uma estrutura de riqueza, de propriedade, que ela se mantém por muito tempo, né? Ela se mantém por muitos anos, né? Então, as mesmas famílias têm um controle da política, têm um controle dos negócios há muito tempo. Você não tem uma mobilidade, tá? Então, você pega qualquer área. Pensa, por exemplo, comunicações, né? Então, são 10 famílias que controlam o que a gente assiste, né? Nosso padrão de consumo, né? Do ponto de Entretenimento. vista do entretenimento, Ah, né? As novelas, então é a família sim. Marinho, né? Silvio Santos, Bandeirantes. Você vai para os bancos, então uma concentração bancária gigantesca, né? 10 bancos controla todo o sistema bancário, dentre os quais 4 são privados. Tá? Você vai para os setores de construção civil, né? Ou seja, mesma coisa. Então, não existe como se busca, de uma certa maneira, defender por alguns indivíduos a tal meritocracia, né? Porque muitos desses tiveram, já nasceram em condições favoráveis para tocar negócios, né? E projetos de empreendimento, né? Diferente da maioria da população brasileira, né? Como que se faz esse cálculo? Na verdade, os grandes ricos, né? Você tem duas formas de fazer esse cálculo. Primeiro, pelo censo, que é lá o cara lá bate na porta, não sei se você recebeu o pessoal do censo, bate Sim. na porta, quer saber quantas casas você tem, qual o seu salário, né? Hum. Quantas, enfim, quantos móveis, etc. Qual que é o problema desse tipo de metodologia? Você não consegue chegar no super rico, porque os caras moram em mansões, moram em locais de difícil acesso para a população comum. Agora, outra forma que é usada para discutir enriquecimento é exatamente a declaração do imposto de renda, né? Ali que é a grande fonte de dados, né, para os estudiosos fazerem as pesquisas de quantas pessoas ganham, quem são as famílias mais ricas do Brasil, né? Então, não estou dizendo que é imutável, não é isso. Estou dizendo que a mobilidade, né, entre os mais ricos na nossa sociedade, ela é muito limitada, né? Ainda que haja indivíduos que existem casos de indivíduos que conseguiram, através de uma iniciativa própria, de um grande insight, né? de uma capacidade, de uma inteligência, uma capacidade de venda, uma capacidade de marketing, publicidade, propaganda, construção de contatos, né? Criando redes, conseguiu se tornar milionário, né? Se tornar uma pessoa com os recursos, né? Isso é possível, não é algo impossível, né? O ponto Entendi. é, comparando com países como os Estados Unidos, com outros países que existe um processo de inovação tecnológica, inovação de gestão muito mais intenso, né? Você não percebe isso de uma maneira tão significativa no Brasil, né? Aqui, pelo contrário, você tem uma estrutura de concentração de renda muito apertada, muito desigual. Aí no caso que você está dizendo que o giro da grana está acontecendo pela tecnologia, né?
É. Na verdade, se você olhar os milionários, bilionários dos Estados Unidos em relação àqueles dos anos 50, são outros. Né? Nos anos 50, 60, os bilionários, os mais ricos dos Estados Unidos, estavam ligados às redes de supermercados, às redes de fast food, né? Às redes de construção civil, de automóveis. Hoje você olha para os top 5, top 10, né? Os 5 maiores, os 10 Sim. grandes, eles estão todos ligados à área de tecnologia, né? Todos esses indivíduos que eu falei, né? Bill Gates, né? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, né? Elon Musk, são bilionários que estão ligados à área de tecnologia, né? Ou seja, são outros indivíduos, né? Então, nesse sentido, a terceira revolução industrial que os Estados Unidos passaram nos anos 80, 90, permitiu que abrisse novas fronteiras de negócios, né? E aqui ainda a gente tem uma estrutura de com uma estrutura econômica com pouca mobilidade do ponto de vista tecnológico. Olê, esses dias a gente conversando, nós comentamos sobre o churrasco. Que o churrasco é uma coisa nova para o brasileiro, né? A gente, vamos fazer um churrasco. E aí, eu tenho 44 anos, a gente se remeteu lá ao tempo que a gente não tinha churrasco, não havia churrasco, né? E aí a gente lembra que houve um período mesmo, até o consumo de bebida, até. E isso vem de uns 15, 20 anos para cá que a gente aprendeu a fazer o tal de churrasco. Eu não digo o sul, né? O sul do país, eu sou paranaense, lá se faz churrasco, né? Mas mesmo assim era uma vez por semana, não era uma coisa como que é hoje. Que aí houve esse acesso à carne. Parece que a gente tem que ter um bifinho passar, né? Vende umas latinhas do outro final de semana e compra o bifinho passar nesse final de semana, mais ou menos assim. E essa mudança, você acha que veio do quê? É do quê? Esse hábito que a gente adquiriu. Foi uma indução das famílias mesmo? Que eles falaram, vamos fazer os pobres comerem Eu mais acho que carne. não, mas eu acho que teve uma melhoria de renda nos últimos de 2000 a 2010, 2000, até mais ou menos 2014, né? Você tem um período de ganhos de renda, aumento do poder de compra da população brasileira, né? E surgiu aí o que alguns estudiosos chamam de nova classe média, né? Ou algo do tipo, né? A classe trabalhadora, as classes E, D, né? Passaram a entrar para a classe T, para a classe B. Então, você teve uma melhoria de ganhos de renda que permitiu os indivíduos terem maior capacidade de consumo, né? E era uma classe de indivíduos que não tinha, às vezes, acesso a alguns bens de consumo vistos como básico. Por exemplo, o consumo diário de carne, por exemplo. Existe a cultura brasileira do churrasco. Acho que é uma cultura que existe no sul, né, no interior de São Paulo. Acho que no interior é uma cultura muito forte. Só que por conta aí de uma melhoria de condições de renda tal, as pessoas começaram a ter mais dinheiro e fazer mais churrasco, que é bom pra caramba, É, né? E, enfim, eu acho é que que é num uma cultura churrasco, brasileira também o churrasco, né? num churrasco, esse assunto virou pauta. Você lembra que a gente não fazia É, churrasco com frequência? E realmente, porque hoje em dia, supondo você chegar hoje aqui em casa, que o Lê mora em São Paulo, né? Chega aqui hoje, cara, eu tô indo nessa casa, o que que vai virar? Um churrasco, né? Não sei o então quê, vamos fazer o ficou quê? mais em Vamos fazer conta churrasco. mesmo, né? É, só que eu sempre falei assim, mas por que será que isso virou, sabe? Eu sou uma curiosa. E eu sei que tem coisas que viram uma indução mesmo, né? Que a gente começa a fazer sem perceber, né? Que aí o marketing é um negócio doido. E aí você acha que você tá super. Não, eu faço o que eu quero na vida. Você não faz, querido. É duro dizer, mas tudo faz. Muito das coisas da gente, de consumo principalmente, é muito por indução. Na hora que a gente É, vê associação de marca, eu acho que a marca X que é boa, não sei o que é. Cara, né? E é que nem. Eu não gosto de tal carro, mas você não gosta de tal carro por causa de quê? Não acha as peças. Mas por que será que eu não acho as peças daquele X carro, né? Vamos combinar? Se o carro vem pra cá.
Então, assim, tem umas coisas que eu falo, é muito, muito induzir. E a gente cai que nem bobinho, patinho. E aí eu fiquei É, nessa da tem esse história. lado mesmo. Que você Tem fica esse lado nessa. Mas do... aí a gente vai para a volta das famílias. Então, no caso desse período, eu até ia falar para você, as 110 famílias do Brasil, elas mudaram então um pouco, no caso de enriquecimento. Porque como a gente entrou com essa história das grandes cervejarias, das carnes, a não ser o Magazine Luiza aí que está aí, mas ela também, né? Foi uma empresa que cresceu muito e acabou, mas ela ainda está Uhum, dentro do cálculo que você falou da história dos grandes comércios, que eram as grandes famílias mais ricas, uhum. Como eu os disse, comércios, os né? varejistas, né? No caso brasileiro, você tem uma estrutura mais rígida, como eu disse. Não é que não haja mobilidade, tá? Não é que seja 100%, não é que seja 100% imóvel, né? O que eu estava querendo colocar, olha, não é tão móvel como é anterior, como já foi. Então pega, por exemplo, quantidade de empresas que têm ações na bolsa de valores é pequena, né, em relação a outros países, né? São algo em torno de 200, 200 e pouco. Então é um mercado, esse mercado dos grandes ricos, né, é muito difícil de ser alcançado. Tá bom? Esse é o ponto. E aí você tem alguns setores, por exemplo, você colocou de uma certa maneira, de uma forma interessante, né, exatamente o setor de carne, né, que foi um setor que foi muito estimulado do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de investimentos, créditos, né, então a JBF, né, que é a BR Foods, né, e a fusão entre a Perdigão e a Sadia. Então, você teve um processo que teve uma intencionalidade pelo governo federal da época, etc., de criar aquilo que é chamado de campeões nacionais, né? E teve alguns setores que foram agraciados, assim, o setor de construção civil até deu no que deu, temos da Lava Jato, tal, mas Uhum. os setores, por exemplo, de commodities foram muito agraciados, né? Produção de carne, né? O Brasil hoje é um grande produtor de carne, não só internamente, mas para o mundo todo, né? O Brasil Sim. exporta carne, então virou um grande produtor de produtos agropecuários, de uma certa maneira. E isso teve um lado, né, dentre os lados positivos e negativos que pode ter, teve um lado positivo que foi, de fato, ajudar a baratear o preço ali das carnes, tá? E, por exemplo, a JBF, né, com seus BR Foods, né, com os seus Joesleys, né, é um exemplo de indivíduos que cresceram nesse processo, né, Magazine Luiza também, né, Muito doido. que está ligado ao Os comércio caras estão varejista, presos né, e eles são dos homens mais ricos do país. É muito louco. então, É muito doido. porque esse é o ponto, né, a moral, a ética e os negócios não necessariamente andam juntos, né, Não, é muito doido isso. E infelizmente, é né. uma cultura aí a gente entra numa outra polêmica, tipo, eu não concordo, mas eu faço algumas cositas também. Então, gente, não concorda, não concorda. Não, Você não leva dá, pra né. vida e tá tudo certo e não precisa, né? Então, você acha que a pandemia vai refletir algumas mudanças mesmo? Você acha que só mesmo o Do ponto de enriquecimento de. vista, eu acho que a cultura do comércio digital, do negócio digital veio para ficar, tá? Acho que não vai diminuir, ao contrário, vai crescer porque se percebeu que existe a possibilidade de suprir algumas demandas, né, por meio de todas as facilidades que o mundo digital permite, tá? Então, como eu falei para você, o e-commerce, né, o delivery, streaming, né, a Netflix, né, é um exemplo. Olê, Um trabalho, por exemplo, de
podcast, trabalhos de lives, de Eu, canais de YouTube. Tem muitas possibilidades e eu acho que é o futuro isso, viu? sim, Claro que o ser humano vai continuar, só finalizando aqui, sabe? Claro que o ser sim. humano vai continuar querendo sair, consumir para um bar, né? Mas certamente alguns serviços que surgiram, eu acho que não vão voltar atrás. Então, para qualquer um que for começar um negócio, precisa ter uma cara, tem que ter uma face digital, um marketing digital muito forte, muito forte. É. Não, mas essa mudança, esse uso. Eu conheço um monte de gente mesmo que nunca usou, nunca tinha comprado nada pela internet e que hoje a pessoa já está consumindo pela internet, tá mudando. É massa, eu acho. Pelo menos te dá umas outras possibilidades, né? Eu acho que tudo que é novo, eu levo um tempo para processar, como eu te falei, mas eu aceito. Tem coisas que é bobagem você brigar com aquilo. Assim. Não adianta, eu vou fazer o quê? Né? É que nem a gente conversar com a molecada de hoje é outro papo. E você tem que conversar, porque você precisa saber em que tempo que você tá, né? E é só eles que vão dizer isso pra você. Né? E aí esse papo tem que rolar. É, Então tá. Olê, eu vou te deixar. Vou te abandonar, que eu acho que deu 1 hora, né? Acho que o Facebook ele não avisa isso, gente. Que doideira. Mas é um dos o melhores Facebook registros. não avisa? Lembrei que eu ia te perguntar, vou te perguntar antes de eu finalizar. Eu tô achando que a vida de economista e a vida de jornalista tá muito perigosa. O que você tá achando? Eu, Tá quase no Coitada da Miriam Leitão, meu Deus. Não, mas é tipo assim, teve um risco aí que dei e, 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 e queria saber se economista realmente não gosta de falar de coisas legais. Eles adoram já ir para as coisas negativas. Fala para mim mais sobre isso. Fale. ah, Isso foi é, maior que eu. Isso foi maior que eu. É um bloqueio que o economista tem? Quando ele fala assim, vamos falar de ah, uma coisa boa, vamos. Ai, olha, você viu que teve uma queda do preço do visual? Teve! Ah, mas eu acho que não sei o que, não sei o que. Isso é maior que vocês? Vocês tentam lidar com isso, mas na eu hora que vocês acho. vê, vocês estão lá É. falando. Eu acho. Quando eu vejo alguma notícia positiva, quando a Missa falou, eu falo assim: hã? É economista que tá falando mesmo, gente? Não pode ser. Mas tem um porquê de tudo isso? Ou vamos lá. Ou você acha que Eu é acho que tem, hábito? acho que tem. É o material de trabalho, né? Que você vai se aprofundando de algumas coisas, você vai tendo vai criando uma casca, assim, né? Mais Mas eu tô sempre perspectivas atento. de Eu adoro visão de ver. mundo. Não, eu acho, assim, importante Que vocês estão aí de apontar, olho né, nisso. possibilidades, apontar, projetar e criar, de uma certa maneira, algum rumo, né, que é possível seguir e algumas possibilidades que o indivíduo possa ter de desenvolver suas potencialidades. Acho que o mais importante eu acho que é isso, que as pessoas sejam felizes e que consigam aprender a saber do que gosta e lutar por É, isso, né? E sim. projetar essas possibilidades, as potencialidades, mas Você, dentro de uma perspectiva de entendimento de realidade, né? Então, sim. Deixa eu te, é importante ter um realismo que impulsione, na verdade. Né? eu tenho um hábito de falar que tem duas coisas que hoje, a pessoa moderna de hoje, moderna, é, a gente não fala de dois assuntos: dinheiro e morte. Eu coloquei na mesma. Aí, pra mim, foi melhor quando eu comecei a ver esses coaches aí, a ensinar como me poupe, me não sei o quê. Até falei o site da mina, mas me ajudou muito. E você acha que vale a pena? Porque, tipo, Coach, não coach, ou porque eu acho que a gente não tem cuidado financeiro. O brasileiro não tem cuidado financeiro.
Porque eu acho que deveria ser uma coisa que a gente aprendesse na escola, sabe? Uhum. Ó, você gasta R$ 10, por quê? Porque você tem apenas R$ 10. Ah, mas eu tenho um cartãozinho de crédito. Mas, minha querida, tu tem só R$ 10. Mas ele só vai comprar mês que vem. Mas, minha querida, só gaste os R$ 10. Se possível, gaste 7 para sobrar R$ 3, não é? Para você armazenar R$ 3 para o Educação futuro. financeira, né? Não é? Eu acho eu vejo que, nossa, é uma conversa que de vez em quando a gente rola aqui porque a gente Uhum. não teve esse cuidado de aprender, não. E não por forma, tudo bem, não tem um mega salário, né? Porque dá a impressão de que só sabe lidar com o dinheiro o cara lá que tem as ações, né? E às vezes quem teria que saber mesmo é quem recebe o danado do salário mínimo, né? A gente que tinha que aprender a lidar com grana. É verdade. Porque vai que a gente vira um Não, é milionário também. verdade. Vai que poupando Voltando os àquela R$ 3. discussão de consumismo, né, que a gente estava conversando, né? Na verdade, uma sociedade toda impulsiona você a gastar, a comprar, a ter mais, né? E essas mesmas pessoas que te obrigam a fazer isso, na outra ponta vem, mas você se endividou porque você não tem educação e disciplina financeira. Então, para além desse ponto, é a gente levar em consideração que também a gente ganha pouco, né? Sim, A gente sim, deveria ganhar mais para ter condições de consumir o essencial e ter condições, inclusive, de poupar, mas 50% do povo brasileiro ganha até R$ 485, cara. Como vai falar para essa pessoa ter educação financeira? é. Não, eu sei, concordo. Eu atualmente estou sem educação financeira nenhuma, porque eu estou sem renda. Estamos sem educação financeira. A educação financeira foi-se embora. Mas eu entendo isso. Mas me ajudou muito num outro processo. Mas é. Eu Mas ajuda, eu acho ajuda que demais. quando Eu sou você, super favorável. é, eu acho que quando você olha Sou super mesmo a favorável à situação. discussão de educação financeira, poupar, ter um dinheirinho guardado, né? Sou super favorável mesmo a esse processo de ter, sim, um recurso para quando você precisar, tá lá, né? É que em vários momentos esse discurso é usado para culpar o indivíduo do seu insucesso financeiro, do seu fracasso profissional. É isso para mim que eu acho cruel, tá? É quando isso é usado para justificar, tá? Por que você não tem um carro? Por que você não tem uma moto? Ah, porque você não poupa, porque você foi lá e no domingo, no único domingo do mês, foi lá e fez um churrasco, sabe? Sim. Poxa, sabe? Esse churrasco ia fazer É isso diferença para que. eu comprar o carro. É, tipo Tá assim, bom, né? daqui a 50 anos você teria o seu carro. É, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas veja, não estou falando que é importante não ter uma poupança, não ter um dinheirinho guardado, não poder usar Não, nos mas momentos, né? você está falando uma coisa que agora eu vi que eles mudaram. De tanto ficar olhando e tal. E aí agora eles falam, se você puder, você poupe. Se você puder. Eles têm essa fala agora. Eu acho que é justamente por ouvir, né, pessoas como você falando, e aí eles mudaram a fala deles. E é interessante, porque porque é verdade, né? Você não tem, você vai poupar o quê? Ou eu não digo até poupar, né? Mas se planejar para ter as coisas, né? É que nem a história do crediário, né? Putz, o crediário te ferra pra caramba, mano. Você- Agora, jamais entre no cheque especial. É, cheque especial nunca. E tente entrar em crediário que seja da loja mesmo, por favor. Não entre no cartãozinho. Aquele cartãozinho também não é uma boa ideia. Vixe, Maria. O 10 mil, cartãozinho. 10 mil cartão, um de cada É, loja, né? é isso mesmo. Ai, mas eu tenho aqui. Ai, eu tenho um créditozinho nesse cartão, vou usar ele. É tipo assim. É muito engraçado. Você vai, minha filha, e você não recebe tanto? Pô, é. Mas é a filosofia da galera. Bem, Olê, muito obrigada pela conversa. Eu que Essa agradeço. conversa nossa vai ficar registrada, tá? Eu tenho o canal no YouTube também, e aí vai pra lá, tá? E aí o nosso papo fica fluindo pela nuvem, Registrado. Sr. Jeff Bezos, né? Que ele cuide de nós, que ele Tá. se mantenha rico. Fazer o quê? Pelo menos na pandemia, você viu o que ele fez? Ele contratou
pessoas desempregadas. Todo mundo estava sendo desempregado, ele estava colocando na empresa. Ele saiu contratando. Quem? O Jeff Bezos, né, que fala o nome dele, né? Ah, Ele, uhum. todo mundo que estava desempregado nesse período, ele foi contratando para a empresa dele. Que ele estava trabalhando igual Que louco, bom, né? né? Que Que bom. bom. Pelo menos uma consciência social aí legalzinha, né? E você foi na passeata ontem ou não? Não fui. Gostaria de ter ido, mas fiquei em É, casa. Estou com um pouco de acúmulo de trabalhos aí do final de semestre, sim. mas espero É, estar em outro. tô aguardando um que dá pra ir. Tô esperando um pouquinho. Eu sei É que vai, polêmico, né? eu sei que vai ter outros e outros virão, né? É polêmico. Tudo tá virando uma polêmica, né? Realmente. É, quem fica em casa tudo bem e quem vai aos protestos tudo bem. É mais ou menos essa fala, né? Tudo bem. Então tá, Lê, obrigada. Com certeza eu vou te chamar algumas outras vezes. Você tendo tempo para trocar uma ideia com a gente, vai ser É. massa. Não, e Tá bom? agora sabendo mexer aqui na parafernália, né? Pois Vou fazer um curso aqui de é. 6 meses aqui de lives do Instagram e de Facebook para a gente não passar vergonha, né? Não, porque A acho que gente não, até é uma. você não teve problema nenhum. O problema fui eu que, de repente, soube hoje que eu não tinha Instagram, Olha, fui tentar fazer um Instagram, deu certo, mas não aceitou chamadas aí de vídeo, né? e olha que E aí, seus amigos coitado vários estão da no Carlinha, Instagram, né? viu? Porque A galera tava no coitada Instagram. da Carlinha ficou doida ali. Porra, caramba, cadê você? Não sei o quê. Aqui tentando me Ai, fazer de mas tudo aqui acontece. pra. Mas ainda bem que deu certo, né? Ainda bem Super que a certo. gente Porque a gente conseguiu é conversar, brasileiro matar saudade, né? e não desiste nunca. Pois é. Mas enfim, né? Muito Mas bom enfim. mesmo, né? Fazer um bate-papo Sim, assim geral, né? Que outras pessoas possam não. ouvir, caso se identifiquem, né? É. É legal. Esse Gostei, muito projeto meu, obrigado. ele chama Telhado de Amianto, né? Aham. E a ideia é a gente falar de tudo mesmo. De tudo mesmo. Então tem tudo que você possa imaginar de assuntos estará aqui. Aí a galera manda pauta, fala de algumas pessoas legais para conversar. Mas é muito interessante que quando eu puxo a minha lista de amigos, eu vejo que tem amigo para falar de tudo. Tudo que você possa imaginar, tem um amigo. Eu falo, Gente, nossa, esse aqui fala de não nossa, sei o quê. às vezes me sinto privilegiado também de ter Ai, amigos tão queridos como vocês, como você também. ah, obrigada, viu? Muito Manda um abraço para obrigado, Karen, muito fala obrigado. muito obrigado por ela ter me ajudado Manda, também, manda um abraço pra Karen sim, pode deixar. tá bom? E um A Karen beijo tá para ótima, a Karen tá bem aqui, minha Ah, tá. gatona. Isso mesmo. Então tá, adorei as fotinhas que estão atrás, viu? Adorei o seu cenário. É da Beijo. Karen, é cenário lindo, né? Esse, né, ó, É, perfeito, minha perfeito. gatona. Perfeito, né? Então tá bom, então. Beijo. Tchau.